Vai ter conversa, vai ter conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. Vai ter conversa. Vai ter conversa. E vai ter conversa sim durante o isolamento. A nossa professora de Tecnologias Criativas, Ju Souza, conversa com a programadora Natália Julieta. E elas conversam sobre a difícil e recompensadora missão de ser mulher no mercado de TI em Maceió. Bora conversar? Bem-vinda, né? Você é uma das minhas referências em TI aqui no nosso estado. A primeira pessoa que eu pensei em chamar para falar um pouco sobre tecnologia, né? Que também é feminista, né? Que também está dentro desse assunto. Então, eu quero que você fale um pouco sobre você, sua trajetória dentro do movimento feminista, bem rápido assim, e um pouco de como você entrou nesse mercado, né? E depois a gente vai falar alguns dados, alguns momentos históricos, vamos conversando. Tem um roteiro aqui, mas nada muito certo. Minha trajetória dentro do movimento feminista deu uma parada enquanto movimento de fato, né? De estar de fato atuando, de estar de fato intervindo, assim. Vem lá do movimento estudantil, né? Da UFAL, das organizações, da marcha, né? Da marcha de 2012, de conhecer pessoas, de conhecer mulheres incríveis dentro do movimento que a gente leva para a vida toda, como você, como a nós, enfim, muitas outras. Então, vem realmente do movimento estudantil, né? Dentro do Cefet, do antigo Cefet, que eu já falo. Então, já lá dentro do Cefet, dentro dessa estrutura, né, de movimento estudantil, onde tem várias vertentes, já foi de um interesse muito grande para mim estar atuando nessa questão do movimento feminista, do empoderamento feminino. Muito pelos meus interesses mesmo, né? Eu sempre me interessei enfim, eu fiz eletrônica dentro do Cefet, então já era um curso onde tem muito homem. Antigamente o Cefet mesmo já era um curso mais técnico e já por si só ele já tinha muito homem, mesmo ali no ensino médio. Então, esse tipo de imposição, né, de impor a minha figura feminina dentro dessas relações, foi o que me ajudou também a ter mais um engajamento dentro do movimento feminista. E a minha trajetória como TI vem também, enfim, do meu interesse por questões das matérias de exatas, né, por ter meu pai que é professor de matemática, então já era uma referência para mim. Por dentro da minha casa também eu não ter muito essa imposição de não vai fazer e tal, o que não é regra, infelizmente, né? É um privilégio meu. Então, assim, quando eu escolhi fazer eletrônica no Cefet, não teve nenhuma intervenção de que, não vai fazer outra coisa, né? E aí também, quando eu decidi fazer ciência da computação, também eu não tive nenhum tipo de intervenção. Mas, obviamente, que é difícil, né? É difícil você se impor como mulher dentro desse universo e você acaba pecando por vários tropeços, porque às vezes você acaba se inserindo dentro de um mundo que não é seu. Mas para você achar uma brecha de participar daquilo ali, você acaba tropeçando em algumas coisas de não se impor mesmo, de não se colocar. Então, é bem difícil. Então, a minha trajetória, em resumo, é isso, né? Dentro do movimento feminista, com os movimentos estudantis e dentro dessa área das exatas, com referências em casa e por puro interesse mesmo. Pegando um gancho, assim, no que tu disse, né, sobre os desafios de se impor dentro desse trabalho, eu quero ler aqui uns dados que eu pesquisei e acho que a gente pode conversar sobre eles, né? E que também entra esses desafios. O IBGE, ele aponta que 20% dos profissionais que atuam nesse mercado de tecnologia e informação são mulheres. 20% só. E que elas possuem um grau de instrução maior do que a dos homens no setor do Brasil, né? E ainda assim ganham 34% menos que eles. Porém, 74% das meninas, tipo os adolescentes, né, quando estão ali na fase da descoberta, expressam interesse no campo das ciências, tecnologias, matemática, enfim, das exatas, né, engenharia. Só que só 30% entram no mercado. Eu queria saber, assim, o porquê que você acha, que você sente na tua trajetória, o porquê que essas mulheres não estão atuando dentro desse mercado,
visto que tem um déficit aí dentro desse mercado de homens, vamos supor, porque as mulheres não estão tão lá dentro, né? Expressam interesse por isso, se formam nisso, mas não estão atuando. Então, o que é que está acontecendo para elas não estarem dentro desse mercado, né? Acho que um ponto já é a questão de interesse, né? Das mulheres elas já serem barradas, isso, enfim, ensino médio, ensino fundamental, de não ter referências femininas dentro da área de exatas. E não conhecer, né? E assim, isso quando a gente vai historicamente, é dentro de praticamente todas as áreas. A gente não tem referência na história, na matemática. E quando isso vai para a área de exatas, é ainda pior. Enfim, mulheres que foram importantíssimas para o desenvolvimento de cálculos complexos no início mesmo dessa coisa da tecnologia, né? Programadoras pioneiras, de mulheres que mexiam com um processamento de complexidade matemática muito alto, mas sempre ficaram ali por trás do protagonismo que era dado totalmente masculino, né? Então, tipo, a internet que a gente conhece hoje tem muito da mão de obra feminina e do conhecimento técnico também feminino, né? O Google, a busca do Google, ela foi um estudo também feminino, né? Então, os algoritmos que tanto se falam foram estudos também femininos, mas a gente não conhece. A gente não nos é apresentado. Quando a gente tem um interesse, a gente vai atrás e ali conhece. Então, a gente vive muito de referências. Então, se não, a gente não tem essas referências, não nos estimulam a entrar nesse universo. Que aí a gente vê a importância grande da representatividade em qualquer segmento, né? A gente sabe que é muito importante. E a gente precisa também dessa representatividade para poder agregar mais pessoas. E aí, quando você consegue, você passa por isso, você consegue entrar, vem as barreiras eu digo, as piores, porque é você se inserir, ou você começa a mudar uma postura, botar uma postura igual a dos seus amigos homens, para você ser vista como um deles e ali poder se inserir, ou você começa a bater de frente. Eu sempre fui muito de bater de frente e, às vezes, muito não. No começo, eu acho que eu tentei me inserir. E depois disse, não é assim também. Eu estou aqui de igual para igual, né? Entre aspas, né? Porque a gente acaba sendo tratado como nem tão igual assim. E a gente tem que entender também algumas diferenças e tem que ser respeitado por isso. Mas, enfim, e aí vem isso, né? De você você sempre desconfiar do que você vai fazer. Então, vem aquela questão que é de todos, né? De você ter que... Você não compete de igual para igual. É o machismo que você tem que conviver e tem que achar como normal. Mas que fere muito e que mexe muito. E se você bater de frente, talvez você entre como uma chacota muito mais... Conversas realmente machistas, de eles falando com outras mulheres, de muitas vezes eu já escutei isso, não, mas a Natália, ela é igual a gente e tal, é como se fosse um cara, e assim você vai ser respeitado porque você é como se fosse um cara. Então eu acho que isso também desestimula muito, fora a falta de confiança dentro das empresas. Hoje existem muitas empresas que já estão vendo também o lado humano, a gente trata pessoas, né? Então, em questão de gênero, de questões raciais, enfim. Tem empresas, inclusive, que faz recrutamento especial, especialmente para mulheres negras, e isso é muito interessante, dentro da TI mesmo. E aí o dado que você fala tem 20% de mulheres, mas aí a TI ela é muito diversa, né? Então tem a área de redes, tem a área gerencial, tem a área de suporte, tem a área de desenvolvimento, e aí quando você começa a dividir isso, começa também a ter essa divisão interna do que é para a mulher e do que e que não é. A área de governança, porque é uma área que você precisa ser mais formal, mais organizado, ela vai ser direcionada para a mulher. Né? A área de redes, não, porque precisa de uma coisa braçal e tal, não aceita menos. Então, assim, a área de programação, enfim, tem essa subdivisão dentro mesmo de uma coisa que já é dividida, né? Você fala de três coisas, né? Primeiro, o interesse, o que dificulta essas mulheres, essas meninas a entrarem no mercado. O interesse, a representatividade, né? Que realmente a gente... eu sinto falta de conhecer melhor quem foram as mulheres que estiveram ali antes da gente, né? Se interessar.
Eu estava assistindo um vídeo esses dias de um TEDx de uma menina, acho que Camila, que é uma programadora, acredito eu. Ela diz assim, ela dá um exemplo de que o nome de um programador chamado Alan Turing. Inclusive fizeram até um filme para ele, né? E ela fala assim, gente, eu vou destruir aqui o que vocês assistiram ali naquele filme, porque tecnicamente, fisicamente era impossível homens fazerem totalmente aquela programação, porque eles estavam na guerra, eles estavam indo para a guerra. Então, ela diz que a base da programação, da internet, foi feita todas por mulheres. E eu achei bem interessante. Isso fala um pouco da representatividade, né? E o outro item é a falta de confiança que você fala. E eu queria entrar num fato histórico, que é onde a gente vem de berço, né? As coisas que a gente escuta enquanto menina, enquanto jovem, enfim. Eu quero saber se você passou por isso, você disse que não, né? Eu acho, mas se você conhece alguém, enfim, que passou por isso, por esse desafio dentro de casa, de limitação mesmo, aquela história de que meninos brincam com games e as meninas vão brincar com bonecas, né? Dentro da minha casa, nós somos 3, somos 2 mulheres e um homem. Obviamente que existiam subdivisões de tarefas dentro de casa, onde o papel do meu irmão era apenas jogar o lixo. Porque, pronto, e o resto a gente fazia por ser mulher. Eu não passei por isso nessa escolha de, vamos dizer assim, acadêmica, do estudo e tal. Ah, você se interessa por exatas, você é inteligente em um nível X, que não existe, né? Todo mundo tem o mesmo grau. Então, mas enfim, tem muita gente que adora botar isso em patamar. Eu te confesso que eu não conheço, mas eu já ouvi muitas histórias de meninas que foram barradas, de fato, para fazer computação, para fazer matemática, para fazer física, para fazer engenharia. Sempre assim, já que você gosta de exatas, faça então arquitetura, alguma coisa assim que deve ser mais direcionada para a mulher e tal. Eu acho que um puro desconhecimento também. Então, eu não passei, mas com certeza existe. Eu já passei por muita coisa já dentro dessa área, né? Eu lembro de um episódio muito engraçado que eu sempre falo. A gente também sente essa barreira muito grande dentro da área de TI, as relações mais humanas, das questões mais sociais, né? Então, assim, o software livre me deu uma base também muito massa para essas coisas. Então, dentro do software livre, existiam canais, na época a gente usava o Mirk, essas coisas assim, que muita gente não sabia, mas tinha. E ali a gente tinha nicks, né, que era tipo username, que a gente usava de forma genérica. E aquele canal, ele servia como... Era como se fosse um saque do software livre. As pessoas tiravam dúvida. E eu lembro que eu passei por um episódio de ter que tirar uma dúvida de alguém, e como o meu username não era tão explícito feminino, acabaram que, obrigada, cara, não sei o quê. E eu disse, não é um cara, né? Mulher. Pronto. Depois disso, o canal virou uma chacota com o cara, que até então a pergunta dele tinha sido normal, e eita, a mulher que tirou sua dúvida. E aí começa, mulher que tirou a dúvida, aí começa a querer saber quem é, querer conhecer por outro lado, além do técnico. Enfim, começa esses estereótipos bem nojentinhos que a gente já conhece, né? Tem uma pergunta aqui da Tice. Ela está perguntando se existem divergências salariais. Existe, assim, todo tipo de emprego tem aquele valor de partida, né? A gente tem uma divisão que é programador júnior, pleno e sênior, né? Que são os níveis de acordo com a maturidade dentro do mercado. Uhum. Então, eu já vi, assim, e já vi de mim mesmo, de ser oferecido para o mesmo trabalho que eu ia exercer um valor diferente, né? Foi me proposto um valor e para outra pessoa outro valor. E aí? Um homem e uma mulher. Então, não, eu nem fiquei no emprego, então para mim foi outra, tinha coisa melhor. Mas existe principalmente nesse valor de partida, que é como se fosse assim, eu vou oferecer X, que você vai ter que dar o sangue para mostrar que você merece ganhar igual a um rapaz que está fazendo a mesma função. E ainda tem isso, né? Porque eu acredito que por ser de exatas, assim, o nível de complexidade é grande, né? Pelo menos para mim que não entendo nada. Não sei se para você que compreende alguma coisa deve ser também, não sei. Você é melhor de falar isso do que eu. Mas, e assim, como a gente, mulher, quando entra nesse mercado, já se vê
tendo que abrir essas portas, quebrar essas barreiras, como você falou, ter que ser um pouquinho acima, isso é uma merda, né? E se você erra, porque a gente não tem o direito de errar, não pode errar, porque se errar foi porque foi mulher, né? Então, tu já sofresse isso, alguma coisa assim, nesse sentido? Não, uma coisa que é de falar uma coisa e eu falei X, beleza, ninguém ouviu. Aí, 10 minutos, um cara falou X. Não, essa é a ideia mágica. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Porra, eu tinha falado X já. Então, isso me gerou. Eu tenho um maior trauma disso. De falar e daqui a pouco alguém falar a mesma coisa e. Caralho, eu falei isso já até. É você não ser ouvida e, de repente, a ideia sai a mesma coisa e você. Que é quando você acaba desenvolvendo síndrome do impostor. Enfim, um estado psicológico, alguma coisa assim do tipo, onde você não confia em você. E isso é muito comum dentro da TI, tanto mulheres como homens, mas mulheres muito mais porque enfrentam essas barreiras, entendeu? Que é de você não confiar no seu trabalho. Às vezes você fazer uma coisa e fala, mas isso é muito simples, qualquer um faz. Não é assim, é você realmente ir te colocando para baixo, entendeu? Você mesmo, assim. Eu estava até conversando um dia desses, que eu estou há 10 anos, mais ou menos, trabalhando, e de 2 anos para cá foi que eu comecei a ter autoconfiança no que eu fazia. Até então eu fazia, mas eu faço umas besteiras, ninguém tá. E sempre muita gente achando, você faz é massa e tal, foda. Mas nunca. Então, assim, eu sempre tinha isso. Hoje eu estou mais num amadurecimento de me achar mesmo, de achar, não, o que eu faço é importante, o que eu faço, eu tenho que dar o valor daquilo que eu faço de fato. Com todo mundo, com Para não se sabotar, né, também. Para não se sabotar, porque aí você se sabota, você acaba comprometendo mesmo ali no teu desestímulo para estar no trabalho, né? E isso é muito foda. A Vanessa está falando que também dentro da área de arquitetura, faço a comparação com a vivência da mulher na construção civil. Mulher que bota o pé na obra mesmo, mansplain, assédio, enfim. E a Candolina, a gente é ouvida assim, o que acontece é roubo de ideia mesmo. A ideia do homem sempre vai ser genial, mesmo que você tenha dado uma ideia bem melhor. Esqueci a pergunta, foi o que é Mirk? Era um bate-papo que tinha antigamente, que tinha uns canais meio abertos. E aí meu interesse também para a questão da programação veio de lá, porque dentro do Mirk era um ambiente meio que não era seguro, né? E aí a gente conseguia mandar umas coisas para as pessoas para desligar o computador delas. Aí você já se achava um hacker, né? De desligar mesmo sem saber exatamente o que você estava fazendo. Aí lá tinha os canais, canal das cidades, né? Canal Maceió. Então, assim, a gente falou também dos exemplos, né? E do meio do meio da área, assim. Você consegue imaginar alguma solução para equilibrar essa disparidade, assim, dentro do mercado? A solução, não é uma solução, mas é um bom começo, que são essas empresas, vamos dizer assim, mais modernas mesmo, que já vêm dando importância às relações humanas dentro do trabalho. Tipo, não ser só técnico. Eu digo isso porque na faculdade elas tendem a botar de lado quem não pensa apenas técnico, quem pensa de forma mais humana, quem vê do seu trabalho uma forma de transformação social. Eu digo porque eu já passei por isso, de dizer, essa menina é doida aí, só vive no negócio de movimento social, negócio de software livre, então ela é louca, assim, é vagal, tá ligado? Porque você não tem que estar em frente a um computador lá e sem saber exatamente para que você serve. Então, assim, dentro do trabalho mesmo, ter esses momentos de respeito, entendeu? Eu acho que muito pelos responsáveis mesmo, dentro dos seus ambientes, de puxar momentos de vamos discutir aqui o que é que você não está confortável dentro dessa relação. Você como mulher, você como LGBT, você como negro, como negra, o que é que você sofre aqui dentro desse ambiente que é totalmente errado, porque a gente sofre direto. Quando não é direcionado a gente, é direcionado a gente também, porque uma coisa que eu via muito era, tipo, meninos falando de meninas que eles tinham relacionamento de forma totalmente horrível, né?
E eu sempre tentava dizer, velho, não fala assim, né, e tal. Ou piadas homofóbicas, piadas racistas, né? Que você tem que sempre estar se impondo. Às vezes a gente prefere botar o fone e nem ouvir. Tem momentos que realmente não dá. Tem momentos que você tem que sair para respirar, porque o ambiente não consegue ser saudável. Então, eu acho que uma das formas é você se colocar mesmo. Infelizmente, a gente, como mulher, e eu falo como mulher, como negra, como LGBT, a gente tem que se colocar dentro dos espaços de forma impositiva mesmo, exigindo. E aí é isso, dentro de uma faculdade você realmente procurar essas referências femininas e tal. Infelizmente não vai vir de lá para cá, então a gente tem que ir da gente para eles, porque não vai ser fácil, não é fácil, né? Maurício fez uma pergunta interessante. No mercado de trabalho aqui em Alagoas, tem mulheres que têm sua própria empresa nesse ramo, que eu acho que são autônomas, né? A Bruna havia falado aqui em cima uma coisa acerca disso. Ser a própria chefe é uma ótima solução, ela falou. O que você conhece alguém, alguma mulher que já trabalha assim para si mesmo? Não conheço. Assim, eu fazia freelance, hoje eu faço menos, né? Então é trabalhar para si, mas dizer assim, não vou me inserir dentro do mercado de trabalho para trabalhar para mim mesmo. Primeiro que você tem que ter um certo privilégio para fazer isso, porque nenhum negócio começa rápido a te gerar recursos e você precisa trabalhar e você precisa ter um salário, então nem sempre é fácil você ser empreendedor, né? Então, isso é uma solução para quem tem um privilégio de poder ser empreendedor ou empreendedora, né? Então, eu acho que isso vai mais para um viés de privilégio. Quando você tem isso, você pode tentar encarar esses desafios. Eu não conheço. Eu trabalhei em empresas aqui, todas eram geridas por privadas e por homens. Pode ser que tenha e eu não conheço. Aqui eu não conheço, né? Empresas brasileiras tem a Faz Inova, que era esqueci o nome dela, mas que foi bastante criticada por uma questão também de machismo, que foi a Bel Pesces. Aí enfim, ela tem uma empresa chamada Faz Inova, que tem cursos e tal. É uma menina que formou em computação, tem mestrado em computação, a menina tem um know-how incrível, mas eu acho que ela contou uma história que não era do todo verdade, e a galera começou a dizer que ela era impostora e tal e tal. A menina tem um know-how incrível, né? O erro dela de ter inventado alguma coisa ali não tirava o know-how dela. Mas, assim, tem empresas grandes. O YouTube mesmo, a CEO do YouTube é uma mulher, né? Então, assim, tem a CEO da IBM hoje, é uma mulher também, que é uma empresa grande, né? Tem uma empresa chamada Google, que é uma empresa gringa e que, para mim, é uma das maiores empresas de maior referência na questão da diversidade e do empoderamento feminino dentro da área de TI. É uma empresa onde ela reserva tempo para fazer discussões sobre gênero. Ela tira a pessoa desenvolvedora. Primeiro que ela não trata programador técnico como programadora técnica, ela trabalha como pessoa desenvolvedora. Esse nome já dá um caráter meio que inovador e preocupado com essas questões dentro da empresa. Tem seleção para mulheres trans, para pessoas de baixa periferia, mulheres negras, LGBTs. Então, assim, é uma empresa de referência nessa mudança, né? Qual que é o nome, Nath, para falar aqui para as minhas alunas também? TogoWork. Dentro disso, a gente já entra, acho que nos avanços, né? Como avançar dentro desse setor, assim. Se tem algumas empresas e eu quero que você cite, assim, algumas empresas que tragam projetos de inclusão para essas mulheres, para essas meninas. E também eu acredito que não só as empresas, mas também haver políticas públicas que incentivem as mulheres a estar dentro desse mercado. Exatamente. Fala aí. Essa empresa que eu falei para você, ela é uma empresa de maior referência nisso. Infelizmente, são empresas nesse lance de incentivar e das questões sociais, são empresas grandes. Acho que o Nubank tem também uma preocupação no desenvolvimento para mulheres e diversidades. A Togo, acho que a Softplan também tem, são empresas grandes, né? Aqui em Maceió eu desconheço. Tem uma chamada Ilha Software, que eu conheço, eu conheço uma menina que trabalha lá e que ela disse que elas começaram, de fato, a ter um movimento lá, até de ter discussões sobre ciclo menstrual dentro da empresa de TI, que é
Então, essa é a única empresa daqui que eu conheço que já teve um avanço nas questões de discussão de gênero. Projeto de inclusão feito aquele que Eu conheço é o Programaria, que Isso, fala um pouco pra gente. é eu não sei se ele chega a ser uma ONG, enfim, é uma organização de mulheres que tem como foco empoderar mulheres dentro da área de computação e de programação. Então, não mulheres que já estão dentro da área de TI, mas instigar nas meninas o interesse para entrar na área. Então, ela vem com programas de aula desde da informática básica até de aulas de programação, de lógica, do governo, não conheço nenhuma, e agora muito menos, né? Agora a gente tem que, mais do que nunca, ainda lutar mesmo para tomar esses espaços, né? E tem, assim, dentro da Sociedade Brasileira de Computação, tem competição de matemática, Olimpíadas, né, de matemática, tem a Olimpíada também de programação, que é interessante, enfim, não é direcionado para a mulher, mas é interessante, assim, para quem está começando mesmo ensino fundamental lá, para ter o interesse desse mundo da TI, né. A UFAL tinha um programa que eu já fiz parte, que era um programa de extensão, que a gente dava aula dentro das escolas municipais e estaduais para as Olimpíadas de Informática. Eu sei porque eu participei, eu cheguei a dar aulas em umas escolas aqui, mas eu não sei se esse projeto continua, que era um projeto massa mesmo, que era levar, enfim, uma geral do que é estar nesse mundo da informática. Eu acho que também os eventos dentro dessa temática, né, para, eu acho que eles têm puxado também vários debates com relação a isso. Né? Eu participei até já na campus um painel que era Mulheres na Tecnologia. Faz um bom tempo, mas sempre tem, né? Dentro da campus sempre tem, como é assim, um mundo bem machista, mas tem espaços dedicados a falar, enfim, painéis de mulheres na TI, de boas referências, de bons exemplos, e é um espaço interessante também. Dentro desses eventos sempre tem. Dentro de evento de software livre, sempre tem também alguns espaços que são dedicados a mulheres dentro da TI, com relação ao software livre mesmo. Acho que esse mundo do software livre é um mundo mais agregador, assim. Não total, né? Que não existe. Mas é um mundo que tem mais bicho grilo, assim, às vezes dá para desenvolver algumas coisas. Dá para conversar melhor, né? Temos algumas perguntas. A Maíra está perguntando como você estuda e se atualiza. A minha demanda de trabalho, das minhas necessidades lá, e que eu busco na internet. Basicamente, eu comigo mesmo. Alguns cursos que eu faço online mesmo. É uma matéria exata, mas é uma matéria que sempre tem desafios que a gente tem que ficar buscando soluções, né? Então, nunca vai sair de faculdade, de curso e tal, sem precisar se renovar, até pela questão do avanço mesmo, mas muito mais, às vezes, pelas questões dos desafios que você enfrenta. Eu acho que a Nath é uma grande influenciadora dos amigos, né? Várias pessoas aqui falando que usam o Linux por causa de você. É verdade. Porque se for para instalar alguma coisa no computador, só instala se for Linux. Se não for, pode pagar que instala. Alguém instala, eu não. A Vanessa está perguntando como você vê na conjuntura atual o uso político das tecnologias e das redes. Perspectivas para a oposição, uma direita que já se apropriou dos territórios digitais e uma esquerda ainda nos métodos tradicionais. É exatamente isso. É a gente parar no tempo, a gente enquanto esquerda, né, eu falo, negar ainda que essas tecnologias vêm para nos ajudar. Achar que o mundo da internet é um mundo muito excludente, que é um mundo como qualquer outro. O mundo da gente, ele é também excludente. Mas se a gente não conseguir começar a usar essas tecnologias ao nosso favor e começar a sempre ficar negando que elas nos servem, a gente não vai avançar, a gente vai retroceder como aconteceu agora. A gente está nessa situação por um avanço de tecnologia, por um mau uso, por negar que a tecnologia podia estar a nosso favor, onde o outro lado viu a tecnologia como uma oportunidade de tomar espaço. A gente só usa a tecnologia para fazer abaixo-assinado no Avaz e assim, não é por aí. Então, assim, a gente realmente se colocar como também agente político dentro da tecnologia. O que a gente não faz e a gente vai continuar perdendo espaço enquanto não souber usar esses meios e negar assim, a existência deles. Muita gente diz que o avanço político vai vir via hacker, né?
que a gente precisa de hackers de esquerda também, que Sim, é tenham verdade. espaço de condições de fazer, porque não vai ser um hacker sozinho dentro da sua casa que vai conseguir isso. Os espaços políticos, eles também têm que discutir a inclusão digital. Esse meio da internet pode ser usado ao nosso favor. Senão a gente vai continuar perdendo espaço para fake news, que a gente não consegue combater apenas dizer que é fake news. Nath, passa um recado para as minhas alunas e o que elas precisam fazer para estar dentro desse lugar, né? Ocuparem esses espaços. Não só é possível, como é essencial. Independente que elas vão seguir carreira profissional nessa área, é como eu disse, a tecnologia ela também é um agente político. Então é muito interessante a gente estar inserido dentro dela. Então conhecer, saber como funciona, saber que não é só também um computador, pegar um computador e começar a fazer as coisas, existem as lógicas por trás, os estudos. Usem software livre, certo? E procurem saber muito também sobre a ideia do que é o software livre. O software livre ele não é um uso tecnológico, ele é uma ideia, é muito maior do que uma tecnologia. Então, o software livre é justamente isso que a gente faz, é compartilhar conhecimento. É essencial realmente isso, porque é quando a gente começa a dar essa característica que eu falei, não só da questão técnica, mas sim da questão humana, da questão coletiva, dentro da tecnologia, que é incrível. Então, não desistam. Se encontrarem no meio do caminho coisas machistas e que não abaixem a cabeça e digam, merda, não quero encarar isso mais. Enfim, vai ter dias difíceis, que você bota o fone de ouvido e deixa o galo cantar. E vai ter dias que você tem que realmente tirar o fone de ouvido, bater na mesa e pedir respeito. E de repente até fazer uma fala, de dar uma aula e dizer, oh, isso não pode acontecer, e constranger mesmo o coleguinha. Não vai ser constrangimento, né? Vai ser mais uma aula de educação mesmo. E através dessa live a gente criou a escolinha antifascista, né? Isso, Nath? Inscrições no Ateliê Ambrosina. Acho que vai rolar essa escolinha antifascista aí, mediada pela Nath. E é Software isso, gente. livre e tudo mais. Gratidão, minha É isso, irmã. obrigada, eu adorei esse bate-papo aqui. E tenho muita vontade realmente de conhecer o ateliê, fico adiando. Às vezes falta de tempo, né? Mas não é assim, não é tempo realmente, porque a gente trabalha, mas todo mundo trabalha, todo mundo tira o seu tempo para botar como prioridade. Retomar também essa questão do ativismo, enfim, e participar de forma mais incisiva, que me faz muita falta mesmo. Você já está super convidada, viu? Assim que as porteiras se abrir aí desse mundão. Vai ter conversa durante o isolamento? Sim. Bora conversar?